Olá, tudo bem? O meu nome é Carolina Pedri, eu sou professora de língua inglesa da Rede Municipal de Ensino de Jaraguá do Sul, aqui no norte de Santa Catarina. E também sou membro da comunidade Game Educar. Hoje eu venho compartilhar com vocês uma das minhas gamificações favoritas. Essa gamificação, ela foi pensada para o ensino fundamental 1, mais especificamente o terceiro ano, mas ela pode ser adaptada para o quarto, quinto, até o sexto ano do fundamental 2. Então, ela é inserida dentro de uma sequência didática, onde, primeiramente, eu vou apresentar os números de 1 a 12, vai ser necessário mostrar um mapa e, por exemplo, mostrar os continentes e países, porque essa turminha, assim, não está muito, às vezes, familiarizada com o mapa, né? Numa aula posterior, a gente trabalha como perguntar e responder as horas em inglês, de forma bem simples, horas cheias. Na terceira aula é o jogo, propriamente dito, onde nós já vamos focar. E, posteriormente, há uma produção escrita, que pode virar um desafio entre turmas, se, por exemplo, você tiver 2 turmas da mesma série na escola. A necessidade pedagógica é utilizar os números em inglês de uma forma útil e divertida, não apenas que eles repitam os números de 1 a 10, por repetir. O objetivo educativo, ele pode variar dependendo da turma com que você for trabalhar. O teu foco pode ser apenas os números de 1 a 12, como pode ser o perguntar e responder as horas cheias ou em minutos, dependendo do nível da turma e da quantidade de números que você já trabalhou. Ou até mesmo aprender sobre os países da língua inglesa, né? Esse pode ser o foco, por exemplo, lá no sexto ano. E a avaliação dessa atividade, ela vai variar conforme o seu objetivo educativo. A meta do nosso jogo é o maior número de pontos dentro do tempo estabelecido. Nesse caso, o jogo termina quando terminarem as perguntas que a professora tiver antecipadamente elaborado. A dinâmica é uma corrida pelo mapa e contra o tempo. O mapa que eu utilizo é um mapa desses com um fuso horário, que a gente acha facilmente na internet, como por exemplo esse que está no fundo da minha tela. Eu tenho assim, impresso numa folha A3 e plastificado, dá para fazer maior também. E a mecânica do jogo. Então, nós dividimos a turma em grupos de 4 ou 5 estudantes e entregamos um mapa para cada equipe. A professora faz as perguntas e os grupos, levantando a mão, respondem que horas são nos países solicitados. Observação, esse jogo ele pode ter várias fases, que você também pode usar ou não, dependendo do nível da sua turma. Por exemplo, na fase 1, nós podemos perguntar que horas são a partir do meridiano de Greenwich, e as crianças vão responder It's 5 o'clock, por exemplo, sempre o horário cheio. Essa etapa é bem fácil, bem simples. Na fase 2, você pode perguntar que horas são a partir da hora local no Brasil. Então, você já vai saber que horas é a tua aula, né, com eles. E a partir daí já pode programar as suas perguntinhas para eles responderem a partir do nosso país. É importante também lembrar que, na verdade, a gente não dá para escolher só o país, tem que dizer o nome da cidade e o país, porque alguns países são grandes, né? E tem mais de um fuso horário. Por isso é interessante explorar esse mapa numa aula anterior. E a fase 3 pode ser perguntar as horas a partir de um outro ponto específico no mapa. Então, não pega Brasil, você vai pegar outros países e a partir daquele país a criança vai descobrir que horas são, tem que fazer a continha, somar ou diminuir. E nessas fases 2 e 3 ele já tem que responder se vai ser um horário da manhã ou da noite, AM ou PM. É bem importante nesse caso, antes de, digamos, valer o ponto para a turma, fazer uma perguntinha como exemplo, para eles saberem bem direitinho como que faz para procurar no mapa, para fazer o cálculo das horas, né? Para eles não se frustrarem com isso. Tá? Então, é bem interessante, bem importante fazer esse exercício antes do jogo para valer. Então, vai ganhar ponto a equipe que responder primeiro e de forma correta.
também seria muito bom projetar essas perguntas no quadro, para eles não esquecerem, para você não ficar repetindo o tempo todo, porque isso também é cansativo, às vezes alguns não escutam. Então, se tiver um projetor ou como colocar no quadro as perguntas, fica muito mais prático para a gente. Os elementos usados nesse jogo, nessa gamificação, são muito simples, né? É o mapa mundi com os fusos horários, que você pode escolher algum da internet. São as perguntas que você deve preparar antecipadamente, talvez você não use todas. A pontuação que pode ser marcada no quadro, ou você pode entregar a cada equipe que faz o ponto, alguma coisa para marcar o ponto. Eu tenho uns cartõezinhos com o número 1, então toda vez que a equipe faz um ponto eu dou um cartãozinho, no final a gente soma. Outros elementos, a gente vai trabalhar a competição entre equipes, a cooperação, o raciocínio matemático, porque eles vão usar aqui de fazer contas de adição ou subtração, e tem que ser rápido também, né? Para encontrar o local que você está pedindo e dar a resposta primeiro. E é interessante projetar essas perguntas no quadro. Então, é isso. Agradeço sua atenção, eu espero que essa gamificação lhe proporcione muitas ideias para que você se divirta muito com a sua turma e tudo de bom para você.